da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Título 6º, Convenções Coletivas de Trabalho. Art. 611, Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Primeiro, é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Segundo, as federações e, na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre, e, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Segunda, banco de horas anual. Terceira, intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Quarta, adesão ao Programa Seguro-Emprego, PSE, de que trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015, v. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Sexta, Regulamento Empresarial. Sétima, representante dos trabalhadores no local de trabalho. Oitava, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Nona, remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. X, modalidade de registro de jornada de trabalho. 11, troca do dia de feriado. 12, enquadramento do grau de insalubridade. 13, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14, prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. 15, participação nos lucros ou resultados da empresa. Primeiro, no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no terceiro do art. 8º desta consolidação. Segundo, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Terceiro, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Quarto, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Quinto, os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos, e, normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Segunda, seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. Terceira, valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Quarta, salário mínimo, v. valor nominal do 13º salário. Sexta, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Sétima, proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Oitava, salário família. Nona, repouso semanal remunerado. X, remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%, 50%, a do normal. 11, número de dias de férias devidas ao empregado. 12, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o
Salário normal, 13, licença maternidade com a duração mínima de 120 dias, 14, licença paternidade nos termos fixados em lei, 15, proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, 16, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei, 17, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 18, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. 19. Aposentadoria, XX, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, XXI, ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, XXI, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência, XI, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, XIV, medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, XXV, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, XXVI, liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, SVI, direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. SVI, definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve, SICs, tributos e outros créditos de terceiros, XXX, as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Art. 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3, dos associados da entidade, se tratar de convenção, e dos interessados, no caso de acordo, e, em segunda, de 1/3, dos mesmos. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Art. 613. As convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente, designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Segunda, prazo de vigência. Terceira, categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Quarta, condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos. Sexta, disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Sétima, direitos e deveres dos empregados e empresas. Oitava, penalidades para os sindicatos convenentes, os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Art. 614. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.
Primeiro, as convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Segundo, cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos sindicatos convenientes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de 5 dias da data do depósito previsto neste artigo. Terceiro, não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Art. 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos sindicatos convenientes ou partes acordantes, com observância do disposto no art. 612. Primeiro, o instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo será depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado, observado o disposto no art. 614. Segundo, as modificações introduzidos em convenção ou acordo, por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 dias após a realização de depósito previsto no primeiro. Art. 616. Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Primeiro, verificando se recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Segundo, no caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Terceiro, havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Quarto, nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da convenção ou acordo correspondente. Art. 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Primeiro, expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, em falta dessa, à correspondente confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. Segundo, para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do art. 612. Art. 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical a que se refere o art. 577 desta consolidação poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados, nos termos deste título. Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Art. 621. As convenções e os acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração, no plano da empresa e sobre participação, nos lucros.
Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. Art. 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada. Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Art. 623. Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada, de ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Art. 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Art. 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordo celebrado nos termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.